Saudações, sejam bem-vindos, bom dia, boa tarde ou boa noite. Vamos para as dicas de leitura sobre poesia brasileira recente, 2020 até a atualidade. Temos aqui umas dicas, né? Muitas dicas, inclusive do nosso amigo leitor Robson Gurgel e da editora Caravana, né? Que tem publicado aqui autores, né? Iniciantes, autores de carreira, né? Igual que o João Diniz. Então vamos mostrar aqui uns 6, 7 livros aqui sobre dicas de poesia. Então vamos começar aqui com Maria José de Queiroz. Vamos separar os volumes. Então já lemos alguns poemas, né? Ela tem uma carreira, e aqui nesse Desde Longe é um apanhado, né? Tem várias épocas aqui, e tem poemas até em francês também, para a Casa do Monte de Andrade, poemas em francês. Interessante, que é uma poesia bem intimista, né? Uma poesia que parte do dentro para fora, e algumas vezes é bem descritiva, né? Então ela trata de assuntos, a passagem do tempo, o luto, a família, né? E aqui tem poemas de 2009, poemas dos anos 70, né? Já li que o América Sem Nome, que eu achei interessantíssimo, né? O diálogo que ela faz com a poesia da América Latina, a questão da América, né? Lembra aqueles poemas lá do Ronaldo Carvalho, lembra do Allen Ginsberg, né? E ela fala da questão do lusitano, tá, né? A língua portuguesa, e a poesia também, e poesias mínimas, né? Em 83 ela, né, fez o poema Chuva cai, leve cai, gota a gota, pinga, pinga mansamente, vai que vai, água mole, pedra dura, me convence até que fura, sai que sai, vai que vai, cai que cai, né? É uma poesia bem mínima, interessante a pluralidade da poesia, né? Aqui tem os comentários do presidente da Academia Mineira de Letras, da editora Caravana, Maria José de Queiroz, Desde Longe, fica a indicação. Mais uma vez que uma dica do Robson Gurgel. Outra indicação do Robson Gurgel e da Caravana é o livro das linhas do João Diniz, que é um poeta, é um arquiteto, faz escultura, poemas visuais, poemas processo, vídeos, né, videopoemas. Então assim, ele trabalha a questão da palavra mesmo, né, a palavra enquanto como concretistas falavam, né. Então você pega todos os significados possíveis, visuais da palavra, né, o som da palavra, então. E é um poema assim, se você mudar a ordem da palavra aqui, já estraga o poema, como se diz, né? É um poema arquitetado mesmo, né? Ou seja, como é um arquiteto, então ele transforma as poesias, as palavras em tijolos, em argamassa, em vigas, né? Então a disposição das palavras na frase. Tem o Mayakovsky, né? Mayakovsky, o Mallarmé, que tinha essa preocupação de a posição da palavra na folha em branco, né? Então a poesia é bem visual, não é só ouvir, né? E tem poeta que você ouviu, beleza, mas é uma poesia que a disposição das palavras na página, né? Muitas vezes as palavras até parecem uma imagem, assim, você dando uma olhada assim, parece uma imagem, e algumas repetições de palavras, né? Lembra o Afonso Ávila também, o Afonso Ávila fazia esse jogo de palavra, né? O Afonso Ávila mostrava um jogo de palavra, e uma palavra influenciava a próxima palavra, né? Tanto pelo som como pela grafia. A grafia lembrava outra palavra, né? Então, outro livro sensacional, né? Esse, podemos dizer, é uma continuação do Ábaco, né? O Ábaco foi lançado em 2011 pela Asa de Papel e é a mesma questão, né? É a palavra jogada na página em branco. Eu acho que aqui ele está trabalhando mais isso, mais visual, mas aqui tem isso também, dá uma palavra puxando a outra, né? Tem muita influência de concretismo, de Afonso Ávila, né? Eu acho, né? Não sei se você leu o Afonso Ávila, falando assim, eu lembrando o Afonso Ávila direto, assim, aquele trabalho com a palavra, a repetição da palavra, né? Até cansar, a palavra signo, a palavra som, a palavra texto, a palavra grafia. E outro que trabalha muito a palavra e a imagem, as artes, é o Adriano Borsari, que lançou aqui Galeria de Arte de 2022, Pluralidades, e aí o poeta está aqui olhando para o nada, e aí ele trabalha muito a questão da exposição, né? Fotografia, escultura, artesanato, então é a poesia dialogando com outras obras de arte, né? Então aqui ele trabalha e faz poesia sobre fotografia, sobre escultura. Então ele vê uma fotografia e faz uma poesia tentando descrever, apreender o sentimento de ver aquela fotografia, né? Fotografia é máquina de contar história.
toma a cor de cada lente que a mira e a fornece uma perfeita versão de vida vivida. Em cada foto, este viver se reapresenta do jeito que o colorimos. Então, cada um, porque tem aquela ideia de que a foto, né, é um testemunho da realidade, né? Não, na verdade, cada um vê o que quer naquela foto, né? E também tem um enquadramento do artista, né? O fotógrafo vai escolher o ângulo que vai tirar a foto, né? Então, a foto também é parcial, né? A ideia de que a foto é um retrato da realidade também é uma quimera, né? Porque o artista, o fotógrafo, vai... inclusive, lembrando aqui, o João Diniz indicou uma biografia do Henri Cartier-Bresson, que mostra isso, né? No vídeo anterior eu já falei disso, da fotografia como obra de arte. E tem artesanato também, né? Então, ou seja, ele vai mostrando uma galeria de arte, ou seja, como se fosse o poeta andando, né? Que é a escultura, né? Greco-romana. É como se fosse o poeta andando numa galeria de arte, né? E vendo, tipo assim, andando no Museu da Pampulha e fazendo poemas sobre isso. Neste ano tem o lançamento do volume 8, né? Do Nós da Poesia, que tem a coordenação aqui, né, a organização da Brenda Marques Pena, ou a Brenda Marques, né, baterista de blues, rock aqui de BH, jornalista, tem um dedinho de prosa e poesia lá na agenda da Rede Minas, né, e ela publica, acho que cada 2 anos, né, não sei se é periodicidade, né, de quanto em quanto, mas acho que 2 em 2 anos ela vai publicar esse volume 8, né, em homenagem aqui a Cláudio Márcio, né, que faleceu por Covid, né? Então a foto dele aqui, um poema. Então é interessante isso, porque ela faz um apanhado, né? Apanhado de vários poemas, né? De vários poetas, várias gerações. Tem gente começando, a gente tem carreira. E para finalizar, outro lançamento novíssimo também, lá da Bahia, o Erivan Santana, Balada da Misericórdia na Primavera. Sensacional também, porque aqui ele faz um recorte de várias épocas, né? Tem aqui o Justo também, né? Tá esquecendo do Justo aqui, mas tá aqui. Mas eu lembrei dele porque tem uma coisa do Justo também, que como o Justo vem escrevendo desde os anos 70, 80, ele vai pegando todo esse apanhado de época, né, até chegar à nossa época, né? Então esse livro aqui é de 2021, mas ele tem poemas, né, dos anos 80, né? Ele vem andando aqui. E vai mostrando um recorde de época, de gerações, né? O conflito de gerações aqui, pô. E a mesma coisa que faz aqui o Erivan, né? Porque aqui ele começa a falar dos Beatles, fala das leituras, fala de literatura. Então é como se fosse um diário em forma de poesia, né? Porque ele vai fazer as considerações a respeito sobre vários assuntos, né? De arte, de música, de poesia, de leitura, de guerras, né? Os conflitos. Então ele vai mostrando, é um painel mesmo de época. Se você imagina o texto no contexto, ou seja, o poeta na sua época, né? Texto, contexto, poeta e época. Então, é uma coisa que eu vejo nos dois aqui, interessante, né? É um carioca que foi morar em Brasília, aqui um baiano, mas todos eles fazem esse recorte de época, recorte de geração. Por quê? Porque eles vêm publicando desde os anos 80, 90. Então, imagina, eles têm a poesia marginal, né? 70, 80 é uma poesia marginal, tem a poesia neoconcretista, tem a poesia visual, né? E tem a cultura pop, né? O rock and roll, né? Os filmes, né? Então eles fazem esse diálogo, aliás, uma coisa assim, bem anos 50 e 60, né? Desde o beatnik, né? Desde a poesia beat, geração beat, que é de fazer esses recortes, né? Aí você vai misturando tudo, você mistura ali o jazz bebop, o cinema, a literatura clássica, você mistura misticismo oriental, você mistura budismo, né? Então, ou seja, é uma poesia que tenta englobar um contexto de época, de geração. E ao mesmo tempo o poeta está criticando a geração, né, aquela geração lá dos formalistas, criticando a própria geração e criticando a geração futura, ou agora futura, que é uma crítica a essa geração que não lê, uma geração que ela é muito assim, presa a coisas efêmeras, né? A passagem, o pessoal do TikTok que vê um vídeo de 1 minuto e meio, né? Então eu estou criticando essa nova geração que eles consideram alienada, né? Então o poeta critica a própria geração que se perdeu, assim, não cria mais nada, e muitos ficaram até conservadores. E uma poesia, então, que é uma crítica à própria geração e às novas gerações, né? Ou seja, vamos ler e vamos deixar de ser alienados. Então as dicas são essas, né? São essa dica também do Robson Gugel.
né? Então, André Justo, repetindo, é um carioca, está no Distrito Federal, Brasília, Bahia, Elivan Santana. Então são todos livros sensacionais, tem aí poemas, né, nas playlists aí de poesia brasileira. Depois eu vou ler mais desse livro aqui organizado pela Brenda Mars, né? Tem muita poesia visual. É interessante, assim, é um livro para ficar folheando, olhando, descobrindo coisas, né? Realmente sensacional. A quantidade, eu gosto desse recorte de geração, né? Você pega vários autores de várias gerações e elas estão se dialogando. Então tem gente de carreira e gente que está começando agora. Então é isso aí. Grato pela atenção e, claro, compartilhem.